muito querido. Neglene, essa tua voz só melhora. A minha já foi embora, viu? A minha eu comecei a pregar, acabou. Mas graças a Deus, esse menino está muito saliente nessa guitarra, viu? Levar ele para passar um dia comigo ali, que eu boto ele. Deus abençoe cada músico, os nossos líderes. Que alegria estar aqui. Vocês querem ouvir a palavra do Senhor? Amém? Você tem paciência comigo? Sim ou não? Então abra a sua Bíblia no Antigo Testamento, por favor. No livro do profeta Ezequiel. Aos irmãos que vieram, que nos conversaram conosco pela internet, nas redes sociais, que queriam estar aqui adorando. Deus abençoe a vida de vocês. Que bom que vocês vieram. Ezequiel capítulo 1. Amanhã pela manhã, enquanto se abre, eu vou dizendo logo, nós vamos estar falando aqui sobre propósitos. Como Deus nos criou para um propósito. Deus não cria nada sem propósito. A Bíblia diz que primeiro Deus cria o propósito, depois alguém para cumpri-lo. Olha que coisa tremenda. Não há nada que Deus crie sem propósito. Então, amanhã nós vamos descobrir a nossa origem em Deus. Como é que Deus... Você sabia que antes de você vir para a terra, Deus combinou com você o que você seria? Nós vamos ver isso na Bíblia amanhã. Você já leu assim, ó: antes que o mundo existisse, eu te chamei. Antes que tu estivesse no ventre da tua mãe, eu te... Onde foi isso? Quando foi que Deus conversou com você e te escolheu? Você quer saber? Amanhã de manhã, a partir de que horas aqui, pastor? 9 horas da manhã. Venha descobrir o propósito de Deus para o seu coração, para a sua vida. Vai ser tremendo, vai ser forte. Amém? Achou Ezequiel capítulo 1? Versículo 1. Eu tenho meditado muito nesse texto nos últimos dias. Ezequiel 1, versículo 1. E aconteceu no 30º ano, no 4º mês, no 5º dia do mês, que estando eu no meio dos cativos, junto ao rio Quebar, se abriram os céus, e eu tive visões de Deus. No 5º dia do mês, no 5º ano do cativeiro do rei Jeoaquim, veio expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote, na terra dos caldeus, junto ao rio Quebar, e ali esteve sobre ele a mão do Senhor. Quantos glorificam a Deus por sua palavra? Celebrem o Senhor por sua palavra. Você pode aplaudir ao Senhor por sua palavra. Misture com esses aplausos em glória a Deus, no aleluia, e fica bonito. Irmãos, quando nós falamos de avivamento, a gente fica pensando em ambientes, não é? A gente fica tentando criar ambientes para avivamento. E Deus quer que os ambientes sejam criados para o avivamento. Deus quer trazer o avivamento. Mas existem alguns protocolos para que o avivamento venha. Nós vemos em um tempo em que as pessoas estão dizendo assim: quebre o protocolo, faça de um jeito novo, faça. Mas quando eu leio a Bíblia, eu descubro que Deus deixou protocolos. E quando eles são quebrados, alguém paga por isso. Então o avivamento, ele depende disso. Depende de como nos portamos na presença de Deus e o quanto ansiamos a sua presença. Na vida de muita gente, o avivamento veio em momentos muito difíceis. A forma como Deus se revelou e avivou ele veio em momentos inusitados, por assim dizer. Eu estou lendo sobre a vida de um jovem chamado Ezequiel, um dos maiores profetas do Antigo Testamento e um dos 3 profetas literários, ou seja, aqueles que escreveram suas próprias profecias. E esse camarada aqui, ele é usado de um jeito tão especial, que todo o período milenar, os 1000 anos que Jesus vai reinar na terra, foi revelado para Ezequiel. O templo que desce do céu, Ezequiel viu. Ezequiel viu coisas que ninguém mais viu antes e nem depois dele. Mas é interessante que quando Ezequiel vai falar sobre isso, Ezequiel leva a sua experiência, o começo da sua experiência, citando aqui no começo da sua experiência, no seu livro, datas. E a data que ele dá é a seguinte: no 30º ano, no 4º mês, no 5º dia do mês,
estando eu no meio dos cativos. Quando a gente olha para os profetas de Deus na Bíblia, e a gente considera tudo que eles fizeram, tudo que eles operaram, nós desconsideramos a vida particular deles. A gente não olha muito para o momento deles. E é interessante que Ezequiel vai começar o seu livro falando do momento da vida dele. Por quê? Porque nós temos algumas informações sobre ele no capítulo 1, versículo 1, 2 e 3. Ele dá datas. Ele diz que está no 5º ano do cativeiro de Joaquim, no versículo 2. E no versículo 3 ele diz que é filho de Buzi, um sacerdote. E aqui muda tudo. Quando a gente lê que ele é filho de Buzi, um sacerdote, então a gente entende por que ele está citando as datas. Porque a Bíblia diz assim: filho de sacerdote, sacerdote será. Como é que eu podia ser um sacerdote no Antigo Testamento? Primeiro, eu tinha que ser da tribo de Levi. A tribo de Levi era constituída de 4 famílias. A primeira família é a família de Merali, os Meralitas. A segunda, a de Gerson, os Gersonitas. A terceira, de Coate, os Coatitas. E a família de Arão. A família de Arão, das 4, é a sacerdotal. Para eu ser sacerdote, eu tenho que ser da tribo de Levi, da família de Arão, filho de sacerdote. O que mais? É preciso que haja templo. É preciso que haja um templo para que eu exerça a minha função. Um filho de sacerdote, ele é criado desde a sua infância para ser sacerdote. Com 13 anos de idade em Israel, ele vai diante do povo e ele vai recitar o Pentateuco inteiro de cor, e as suas 613 leis de cor, com 12 anos de idade. Você lembra que Jesus foi levado ao templo com 12 anos? Foi para fazer isso. Foi para fazer isso no templo. Você imagina que tem gente que não consegue decorar o Salmo 91, não é? Como eram esses meninos. Mas se eu fosse filho de sacerdote, eu ainda teria que estudar a lei até os 30 anos. E com 30 anos eu receberia o sacerdócio. Vem comigo, presta atenção, vamos chegar lá onde eu quero. Quando o filho do sacerdote estuda até os 30 anos, então ele começa o seu sacerdócio. É por isso que Jesus começou o seu ministério com 30 anos, obedecendo a lei. Amém? Até aí tudo bem? Agora tem um problema aqui com Ezequiel. Ezequiel está profetizando no mesmo tempo em que Jeremias está profetizando, no mesmo tempo em que Daniel vai profetizar. Eles estão em lugares diferentes, em momentos diferentes, sendo chamados por Deus para aquele tempo. Deus levanta Daniel dentro do palácio para mostrar o seu poder aos reis e aos poderosos. Deus levanta Jeremias em Jerusalém, com o templo destruído, acorrentado à coluna do templo de Salomão, tentando trazer o coração do povo de volta para Deus. E Deus levanta Ezequiel no meio do cativeiro em Quebar, para consolar o coração dos cativos. Agora, a dor de Ezequiel está nesse texto, porque quando Ezequiel diz assim, ó, aconteceu ao 30º ano, ele está dando a idade dele. Ele está dizendo, quando eu fiz 30 anos e 4 meses, olha como isso move o coração de Ezequiel, e 5 dias. Por que Ezequiel guarda datas? Porque como filho de sacerdote, com 30 anos ele tem que se tornar sacerdote. Mas não dá para ser sacerdote, porque a informação do versículo 2, ele diz quando é que ele se frustrou. Ele diz 5º ano do cativeiro. O que Ezequiel está dizendo é, quando eu estava estudando para ser sacerdote, para entrar na casa de Deus, e o sonho de todo sacerdote era entrar no santuário, faltando 5 anos para que eu me formasse, fosse um sacerdote, entrou em Jerusalém Nabucodonosor, destruiu o templo, destruiu os altares, me levou cativo e destruiu os meus sonhos. E aí?
Quando ele diz, eu estou com 30 anos, ele está dizendo, eu deveria começar agora o meu ministério. Eu deveria entrar no Santíssimo e ver a glória de Deus encher o Santíssimo. Eu queria entrar no meio da nuvem, da Sheriná de Deus que descia. E Nabucodonosor me tomou tudo isso. Ele está frustrado, porque não há templo. Ele está fora de Jerusalém. E ele tem que ouvir um outro escritor da Bíblia que está lá perto dele. Um escritor de 2 dos salmos da Bíblia. Porque tem um salmo da Bíblia que a Bíblia diz: quando nós estávamos cativos na Babilônia, os caldeus nos disseram: cante para nós um hino do Senhor. Cante para nós, nos mostre como é a adoração ao teu Deus. E ele respondeu, ele disse: como cantaremos um hino do Senhor fora de Sião? E então de penduramos as nossas harpas para não cantar às margens do rio Quebar. Aqui junto com Ezequiel. Mas quando Ezequiel está narrando aqui, ele está dizendo o seguinte, irmão: no ano da minha maior frustração, 5 meses de frustração, 4 meses, 5 dias, eu olhei para o céu se abriu e eu vi visões de Deus. Aleluia! Que coisa tremenda isso. Com 30 anos ele espera ser sacerdote. É filho de sacerdote. No meio da sua frustração ele diz: olhei para o céu se abriu e eu vi visões de Deus. Com 30 anos, frustrado, achando que não dava mais, achando que não dava tempo, achando que não alcançava mais, achando que não viveria mais, que não veria a glória de Deus, que não entraria no templo de Salomão. O céu se abriu e eu vi o templo de Deus, e Deus assentado dentro dele, e Deus olhou para mim e disse: Ezequiel, vem cá. Ele queria entrar no templo de Salomão, agora Deus vai fazer ele andar no templo de Deus no céu. Toque alguém que está do teu lado e diz assim: não é tarde, olha para cima, o céu vai se abrir para você, e você vai alcançar o que você acha que jamais alcançaria. É improvável isso aqui na vida de Ezequiel, mas ele quer relatar. Deus mudou as coisas. Deus disse a Ezequiel: não tem tempo, não dá para ser sacerdote. Você não estudou os 18 anos que deveria, não dá para ser sacerdote, mas dá para ser profeta. Você quer? Aleluia. Dá tempo de ser profeta. Existem na Bíblia 3 profetas improváveis. O primeiro deles é Jeremias. Eu vou falar nele aqui amanhã de manhã. Improvável Jeremias. Por quê? Filho de sacerdote, pastor. Filho de Ilquias. Filho de sacerdote tem que ser sacerdote. Mas quando ele estava indo para o sacerdócio, Deus disse assim para ele: Jeremias, antes de eu te colocar no ventre da tua mãe, eu te chamei e te dei como profeta para as nações. Isso é tremendo. Porque Deus disse assim: você estudou a vida toda, Jeremias, para ser sacerdote, mas antes que eu te enviasse e te colocasse no ventre da tua mãe, nós acertamos que aí na terra você seria profeta. Que negócio é esse de ser sacerdote se eu te chamei para ser profeta? Para que Deus te chamou? E o que é que você está sendo? Amanhã de manhã nós vamos falar sobre isso. Será que você está sendo aquilo que Deus te chamou para ser? Vamos descobrir. Jeremias é improvável. Vai outro, Abacuque. Abacuque era levita, cantor. Quando Deus o chamou, ele disse: eu não sirvo para ser profeta, não dá para mim, eu só sei cantar. E Deus disse para ele: então escreve em forma de canto. É por isso que você lê os livros de Abacuque, como nós já lemos hoje, e às vezes a gente despreza o versículo primeiro ali, não é? A palavra do Senhor a Abacuque em si Geneote. Aí a gente fica: isso é uma cidade. Não,
é o andamento de uma música, porque todos os capítulos de Abacuque são cantados, porque ele é músico e é cantor. Então ele está dizendo, esse Sigeneote é o andamento que deve ser dado enquanto se canta as profecias, porque aquele que é chamado por Deus é chamado para cantar as profecias. Aleluia. Para cantar as profecias. Mas Deus o chamou para ser profeta. O terceiro é esse aqui. Esse aqui, no 30º ano, 5º ano em que ele está no cativeiro, Deus diz para ele: eu vim mudar o teu luto e te dar alegria. Eu vim abrir o céu para você entender o meu propósito na tua vida. Eu vim abrir o céu para que você compreenda que nem tudo está perdido. Irmãos, eu converso com pessoas frustradas todo dia, de toda parte do Brasil e de alguns países do mundo, frustradas com suas famílias, frustradas com seus ministérios, frustradas porque alcançaram o que achavam que queria, depois descobrem que não é o que quer, e ela chora e diz: não dá mais tempo recuperar nada, não dá mais tempo viver nada. Só que a Bíblia diz que nós temos um Deus que é Senhor do tempo. A Bíblia chama, Daniel capítulo 10, chama Deus de ancião de dias. Você já viu algum ancião de dias? Quando alguém nasce e passou 3 dias, você chega para a mãe e diz assim: quantos dias tem o bebê? Está com quantos dias a criança? Mas você já viu algum velho que tem 1 dia, 2 dias? Como é que ele envelheceu em 2 dias? Porque está falando da eternidade de Deus. Quando a Bíblia diz que Deus é um ancião de dias, está dizendo que todos os milhões de anos que já se passaram foram para ele alguns dias. Ele é um ancião de dias. A gente não entende isso como deveria. Porque, por exemplo, a Bíblia diz que Deus criou a eternidade para os anjos. Deus não vive na eternidade. Eu sei que você lê muito e vê muito povo dizendo que Deus está na eternidade, mas não está mesmo. Deus não vive na eternidade. Deus criou a eternidade para os anjos. Isaías 54 diz que a eternidade é uma tenda, pastor Joel, que Deus entra dentro e sai. Olha, se a eternidade é uma tenda onde Deus entra e sai, quando ele sai da tenda, todo o resto é o quintal dele aí. Que tamanho tem esse teu Deus? Ah, não! Mas a eternidade não tem começo nem fim para você e para os anjos. Porque a Bíblia diz que Deus é de eternidade a... Opa! Então tem mais de uma. Ele caminha na eternidade porque ele é ancião de dias. O tempo onde Deus vive é chamado na Bíblia de Kairos, ou seja, um ambiente onde o tempo não existe. E nesse ambiente onde o tempo não existe, Deus estendeu uma linha e chamou essa linha de eternidade. E depois dessa linha, Deus vai estender uma outra pequena linha que nós chamamos de Cronos. É o tempo da vida na terra. Por exemplo, a gente lê Gênesis 1, aí a gente vai ver, primeiro dia, não é assim que está escrito lá? E foi o primeiro dia, o segundo dia, o terceiro dia. Aí a Bíblia diz: e no 4º dia criou Deus o sol, a lua, as estrelas, os luminares, para medir as estações, o tempo, os anos, os dias, as horas, os minutos. Ora, se Deus só criou o Cronos no 4º dia, e os outros 3 primeiros dias? Eram dias dentro da eternidade. E a Bíblia diz que um dia na eternidade é 1000 anos aqui. Ah, você não entendeu? Isso aqui não é para toda a cabeça não. Tem que estar aberta. Abre aí. Abre aí. Primeiro, segundo, terceiro dia da Bíblia não é contado no Cronos, é contado no Kairos. São 3000 anos. Ou você acha que Deus assim, haja árvore, aí saiu as árvores do chão, já com as frutas penduradas. Deus respeita as leis e os processos que Ele criou. Ele disse: surjam árvores que deem frutos sobre a terra. E Ele foi e deixou passar 1000 anos elas crescendo.
Quem é imediatista é você. Deus obedece tempos e processos. Vou dizer de novo. É você que quer tudo para ontem. Mas Deus criou para você um tempo para cada coisa. Eu não sei se você sabe, mas o teu Deus é meticuloso. Jó, quando falou com Deus, Deus disse assim: Jó, eu criei as leis dos mares. Olha o que Deus disse para Jó: eu criei a lei dos mares e pus nos mares o seu limite. Por mais poderosa que seja a onda, ela vai se render aos grãos de areia. Você já imaginou isso? Uma poderosa onda morre nos grãos minúsculos de areia. Ele disse: Jó, fui eu que dei a velocidade certa aos ventos, e eu pesei os ventos antes de soltá-los. Por que é importante que a gente saiba disso? Que a gente vive numa sociedade imediatista, que toda hora diz que quer botar Deus na parede. Um dia desse um amigo meu chegou e me disse isso: Pastor Sérgio, nada acontecia na minha vida. Então eu entrei no quarto, fui jejuar e botei Deus na parede. E eu disse para ele: como é que vai ser, Jeová? Como é que vai ser isso aí? O Senhor vai resolver ou não vai? Tem outros que dizem assim: ou ele faz ou ele não é Deus. Você já ouviu isso? Se ele não fizer, eu rasgo a minha Bíblia. É a mesma coisa. Aí você diz assim: eu acho isso terrível. Mas você diz assim: eu vou lá naquele culto hoje, se Deus falar comigo, eu não vou mais lá. Eu vou lá para o culto hoje. Se Deus não mudar a minha história, eu saio da igreja. É a mesma coisa. Mesma coisinha. Aí ele me contando como botou Deus na parede. Eu disse: não, você está doido. Deve ter sido Deus Dete. Porque tem um cara na Bíblia, o nome dele é Jó. Estou falando dele. Jó queria entender por que estava passando por tudo aquilo. Jó queria entender por que estava passando por tudo aquilo. Então Jó, no meio da sua dor, da sua angústia, a Bíblia diz que Jó olhou para o céu e disse assim: Deus, se tu fosses homem, eu te pegaria pela mão e te levaria agora em um juiz. Já imaginou? Eu fico olhando para a cara de você, porque desenho Jó como um homem que nunca teria coragem de dizer isso, né? Leia o livro de Jó que você se espanta. Ele disse: porque injustamente tu me afliges. Ele começou a dizer: fiz uma aliança com os meus olhos. Ele está procurando o problema dele e não acha. Então ele disse assim: se tu fosses homem, eu te pegaria pelo braço e te levaria lá no juiz para que você provasse por que é que eu tenho que passar por isso. Agora Jó não era menino. Jó disse assim: mas se eu pudesse fazer isso, eu teria que ter entre nós dois um árbitro, alguém que nos mediasse. Porque Jó disse: porque tu és mais poderoso do que eu, me matarias. Aí quando você chega no capítulo 40, depois que Jó diz toda essa bobagem, Jó está uma ferida aberta, irmão. A Bíblia diz que ninguém conseguia ficar perto de Jó pelo seu murmúrio, sua dor, os seus gemidos, pelo cheiro que ele exalava. E não conseguia ficar perto dele, porque eu não aguentava olhar para ele e ver ele um morto vivo. Deus aparece para Jó e diz assim: Jó, o teu início terá sido pequeno. Espera aí. O teu início terá sido pequeno, contudo o teu final será grande. Mas como assim? Porque Jó no início já era o homem mais poderoso e rico da terra. E Deus está dizendo para ele: olha, tudo aquilo era pequeno. Toca alguém aí e diz assim: teu início foi pequeno, mas o teu final será poderoso. O teu final será poderoso. Se Deus olha para Jó, o homem mais rico da terra, e diz: o teu início foi pequeno, mas o teu final, Jó, teu final, Jó. Aí Deus vem para Jó, Jó não aguenta nem se mexer, e Deus diz assim: Jó, te levanta.
Você não me chamou dizendo: se tu fosse homem, levanta, porque eu vim falar contigo como homem. Se tu é homem, levanta. Aí Deus diz assim para Jó: me responde onde é que tu estavas quando eu medi todo o espaço a paus. Porque Jó disse que quer levar ele no juiz. Vamos ver se dá. Você quer me levar no juiz, Jó? Onde é que tu estavas quando na palma da minha mão eu enchia no rio que sai debaixo do meu trono a minha mão e enchia os mares na concha da minha mão? Tu estava onde? Onde tu estavas quando eu criei a redondeza? Se os cientistas lessem a Bíblia, né? A Bíblia fala por 6 vezes que a Terra é redonda. Você sabia que há informações na Bíblia de 4.000 anos atrás que a Terra era redonda, os nomes dos planetas em volta da Terra, as constelações? Deus disse assim: onde é que tu estavas quando eu fiz a redondeza da Terra e eu tirei a mão de baixo e deixei ela estendida sobre o nada? Estavas aonde? Jó, deixa eu te dizer uma coisa. Você que está me chamando, dizendo que quer me levar no juiz, deixa eu te contar uma coisa. Jó, eu chamo os raios pelo nome. Eles vêm diante do meu trono, se dobram e dizem: eis-me aqui. Dá para levar esse Deus na parede, irmão? Não dá, irmão. Não dá para questioná-lo. Só dá para entender que Ele tem um processo na sua vida, e que se você andar segundo a sua palavra, você é indestrutível. Jeremias disse para o Senhor: Senhor, eu não suporto mais. Eu não fui chamado para isso. Deus disse: mas que bobagem. Eu fiz os teus lombos como 2 montanhas e o teu rosto como uma pedra. Eu capacitei você para fazer o que eu te chamei para fazer. Deus não pede de você o que Ele não te deu para fazer. Ezequiel está entendendo que o tempo é de Deus. Ele é Pai da eternidade, Senhor do tempo. Ele aparece ao povo lá no livro de Joel, e Deus diz assim: Joel, diga ao povo que se o povo parar de rasgar a veste e rasgar o coração, que em Israel, quando você quer demonstrar que está muito angustiado com alguma coisa, você rasga as vestes e começa a jejuar e orar sobre cinzas. E Deus diz: o povo faz isso, mas o coração do povo está longe de mim. Diga a eles que em vez de rasgar as vestes, ou seja, fazer de conta que me amam, fazer de conta que me querem, eles rasguem o coração. Aí o que Deus diz? Porque se eles fizerem isso, eu, o Senhor, restituirei os anos. Peraí. Eu restituirei os anos. Quem é que restitui tempo, irmão? Você perdeu um carro, uma casa, alguma coisa, você trabalha, Deus vai te dar graça para você restituir. Mas e o dia de ontem? E as horas que passaram? Quem restitui tempo? E Deus disse para Israel: eu restituirei os anos. O que é que Deus está dizendo? Você acha que está fora do propósito de Deus há quanto tempo? 10 anos, pastor Zezé. Deus está dizendo que se você se voltar para Ele, Ele vai voltar lá no teu passado, e aquilo que você deixou de receber lá no ano 2010, Ele vai pegar e vai botar dentro de uma caixa. 2011 Ele vai botar dentro de uma caixa. 2012 Ele vai botar dentro de uma caixa. 13, 14, 15, 16, 17, 18 Ele vai botar dentro de uma caixa e vai dizer para você: tudo que você perdeu nos anos que passaram está aqui, toma, estou te dando agora. É só olhar para o céu e ver visões de Deus. É só não ser guiado pela sua vista, mas ser guiado pelo Espírito. Nosso problema é que a gente não vê as coisas com os olhos espirituais. E aí a gente acha que tudo se acabou, que tudo perdeu, irmão. Os teus sonhos não estão mortos. Glória a Deus, aleluia.
Os irmãos de José deram José como morto. O pai de José deu José como morto. Mas quando José se revelou aos seus irmãos, ele disse assim: eu sou José, que vocês achavam que estava morto, mas eu estou vivo. Tem um sonho dentro de você que todo mundo acha que está morto, mas ele é José, ele continua vivo aí dentro de você. Você já foi vendido pelos seus irmãos, você já foi perseguido, você já foi humilhado, você já foi desprezado, você já foi acusado, você já foi caluniado, mas o José está vivo e latente dentro de você. Tem um sonho aí que quer nascer, tem um sonho aí que quer sair, tem um sonho aí que quer se revelar, e que ninguém vai matar esse sonho. Se você está como Ezequiel dizendo: no ano da minha maior frustração, onde eu deveria ser sacerdote, eu olhei para o céu, e mesmo sem ter templo na terra, e mesmo sendo exilado, mesmo sendo um cativo na Babilônia, eu vi o céu se abrir, e havia visões de Deus, e Deus me chamou para ser profeta. Então não tem nada perdido. Dá tempo tudo ainda. A Bíblia diz assim, é só uma palavra do Espírito Santo para você, irmão, que é aqui que começam as coisas. A Bíblia diz assim, ó: não é do ligeiro vencer a carreira. Mas todo mundo diz que chega primeiro quem corre, mas Deus discorda. Deus diz: não é do ligeiro vencer a corrida. Aí Deus diz assim: não é do forte vencer a luta. O que é que o homem diz? O mais forte vence. Mas Deus diz: não é do forte vencer a luta. Aí Deus diz assim: e não é dos inteligentes as primeiras vagas. Aí Deus vai um pouquinho adiante e diz assim: e nem dos espertos os primeiros lugares. De quem é então Deus? Deus diz: tempo e oportunidade eu dou a todos. O que é que Deus está dizendo? Que se você não é forte, se você não é inteligente, se você não é ligeiro, se você não é esperto, se tem gente muito mais ligeira que você, se tem gente muito mais forte que você, se tem gente muito mais esperta que você, Deus diz: eu ainda assim dei a você um tempo e uma oportunidade. Então onde está a vitória? Em entender o tempo e a oportunidade. Porque você pode ser muito inteligente, ser muito forte, muito ligeiro, mas se não houver oportunidade, você não chega em lugar nenhum. Não adianta ter tudo aquilo. Agora, tem gente que viu uma oportunidade que você não viu. E ele nem era ligeiro, e ele nem era inteligente. Muitos eu conheço não sabiam nem assinar o nome, mas viram uma oportunidade.